Bom, pessoal, agora que a gente já entendeu aqui o que é o parse, a gente vai estar realmente começando o nosso curso, colocando a mão na massa aí, e para começar, a gente vai estar criando a nossa conta aqui na plataforma do Back4App, que é a plataforma que vai fazer aí, vai disponibilizar para a gente o nosso back-end. Aí você vai precisar criar sua conta aí no Back4App, pode criar usando o Google, GitHub ou seu e-mail e senha. Ele fala aqui que nenhum cartão de crédito é requerido, porque você pode usar gratuitamente, dependendo do tamanho da sua aplicação, sem ter nenhum custo. Não vou entrar em mérito de custo aqui, para não estender o vídeo com essas coisas, e vou partir aqui para o que interessa. Como eu já tenho uma conta aqui, eu vou vir aqui nesse botãozinho New App. Ele abre aqui para mim, colocar o nome do meu app. Eu vou chamar aqui de Delphi Parse, que é o nosso curso de Delphi com Parse. Vou escolher a opção aqui no SQL. Esse NoSQL é um banco de dados MongoDB. Então a gente vai estar criando aqui. Vou aguardar ele criar para a gente toda a estrutura aí do nosso back-end. E já a gente volta. Bom, ele terminou aqui de criar o nosso projeto. E agora, essa é a cara do Back4App. É uma interface mais intuitiva aqui, eu acho, do que a interface lá do console do Google. Que por lá a gente tem que ficar incluindo os dados e não é um jeito legal de ficar incluindo os dados. Aqui ele trabalha mais com esse tipo de grids assim, com a exibição de dados em grid. Então fica mais fácil a gente estar trabalhando aqui. As tabelas aqui no nosso banco são chamadas aqui no Back4App de classe. Então se a gente quiser criar uma tabela, a gente vai ter que criar uma classe. Ele já traz duas padrões aqui, ó, Role e User. A gente vai estar criando novas aqui para fazer uns testes. E para começar aqui, vamos criar uma tabela então aqui, uma nova classe. Vou chamar essa classe aqui, ó, de produto. Vou deixar a primeira letra em maiúsculo e o resto em minúsculo, seguindo o padrão que já tem aqui nas duas tabelas que ele criou. A tabela user aqui, por mais que seja uma tabela de usuários, também está no singular, então vou manter a minha tabela aqui no singular, só para seguir o padrão ali. Para começar, essa tabela minha aqui é uma tabela personalizada e ela vai ser pública, então qualquer pessoa vai poder ler e escrever nessa tabela. Vou criar aqui a classe. Por padrão, toda a classe que ele cria, ele já cria para a gente com o objeto ID, update, create e o ACL aqui, que são os dados primários aqui de cada registro que a gente vai ter. Eu posso estar adicionando aqui, ó, uma nova coluna, selecionar o tipo que vai ser, essa coluna mesmo vai ser do tipo string, vou chamar ela de descrição, que vai ser a descrição do meu produto. Vou falar aqui que ela não tem nenhum valor default aqui, então se eu não informar nada, não vai aparecer nada, só que ele vai ser um campo obrigatório. Ok. Vou criar mais um campo aqui, vou chamar de preço. Esse preço vai ser do tipo number, vou chamar de preço. Nota que é bem mais simples de estar criando aqui na nossa tabela do que lá no Firebase. Vai ser o preço, não vou ter nenhum valor default e vai ser um campo requerido também. Adicionar. Essa opção de campos requeridos aqui também a gente já não tem lá no Firebase. Vou adicionar mais um campo aqui, vai ser um campo do tipo numérico, vou chamar ele de estoque. Não vai ter nenhum valor default e não vai ser obrigatório. Vou adicionar. Vou criar mais uma coluna aqui só para depois a gente estar demonstrando os ponteiros. Eu vou chamar ela aqui de marca e ela não vai ter nenhum valor por default e ela não é obrigatória. Ok, e agora como eu consigo incluir um registro aqui, incluir as informações nessa tabela? Posso vir aqui, ó, em Room ou em aqui
Add Room. Ele traz para mim aqui os registros com as opções aqui para eu estar cadastrando. Ó. A descrição é um campo requerido, preço é requerido e os outros dois não. Então eu vou vir aqui e vou fazer o quê? Vou criar um produto aqui, uma EcoDot. Vou falar que ela custa R$ 199. Vou falar que eu tenho 100 no estoque e vou falar que ela é da marca da Amazon. Ok. Ok. Vou vir aqui, vou adicionar mais um produto. Vou vir aqui, vou adicionar mais um produto. Agora ele vai ser um EcoShow. Uma EcoShow vai custar mais caro, eu acho que não faço ideia de quanto custa, mas vou pôr mais caro aqui. Vou pôr 50 de estoque e vou colocar que a marca também é da Amazon. Ok, agora já dessa maneira a gente está incluindo os registros aqui direto pelo Back4App. Algumas facilidades que tem aqui ainda no Back4App é o que? A gente pode adicionar uma coluna aqui, ó, do tipo File. Vou chamar ela aqui de imagem. Não vai ser obrigatório. E vou dar um add column. Ok, ele criou para mim aqui a coluna imagem. E agora o que acontece? Se eu clicar duas vezes aqui, ó, na coluna, ele já abre para mim a telinha para mim localizar a imagem que eu quero colocar ali. Eu posso vir aqui e tá adicionando as imagens do meu produto. Vou dar um abrir. Tá carregando ali. Ele já carregou, ele demora um pouquinho só para atualizar aqui, então eu vou só clicar aqui em produto para você ver, ó, que esse produto já está com a imagem aqui da Eco. Se eu clicar aqui nesse botãozinho, ele mostra para mim o caminho que ele salvou essa imagem. Então é bem simples da gente estar incluindo as imagens aqui no nosso tabelinha de produto. Tá, o que eu quero fazer agora? A gente já sabe incluir o registro aqui usando o Back4App, mas para a gente o que importa é fazer isso pelo Delphi. Então vamos lá para o nosso projeto Delphi. Esse projeto aqui é um projeto que eu criei para ficar mais fácil de eu demonstrar as rotinas. Então, se você adquirir o curso, você vai ter esse projeto aqui. Então vamos começar. O que ele precisa aqui? Para começar, a gente precisa passar para ele o Application ID e o REST API Key. Onde eu encontro essas informações aqui no Back4App? Eu venho aqui em App e Settings, Seguranças e Chaves aqui, ó. Aqui, Application ID, copiei, colei aqui. Agora meu REST API Key, copiei e colei. Ok? Vou voltar aqui para os nossos dados. A gente tem dois registros ali. E o que eu quero? Se eu quiser ver essas informações aqui pelo Delphi, a princípio a gente faz o quê? A gente passa o nome da nossa classe para o nosso Delphi. E a nossa classe ali chama produto. Então eu vou chamar aqui a minha classe de produto. E quando eu der um send aqui, ele vai lá e vai trazer para mim os produtos que eu tenho cadastrado. A EcoShow e a EcoDot. Tá, se eu quisesse incluir um registro aqui pelo Delphi, eu vou mudar aqui essa opção de Get para Post. Vou copiar aqui as informações de um dos meus objetos aqui, dos meus produtos, para cá. Create e Update eu não uso. E isso aqui tem que ser um JSON válido. Então eu vou só colocar a chave aqui antes e depois. E vou fazer o quê? Eu quero criar mais um produto aqui. Vou criar um Fire TV aqui. Fire TV Stick, que é um produto da Amazon também. Se eu colocar aqui para enviar,
ele foi lá e incluiu para mim na minha tabela de produto. Como eu sei que ele incluiu, vindo aqui na minha tabela de produto, e aqui agora eu tenho meu Fire TV Stick. Então, dessa maneira a gente já conseguiu incluir e consultar os dados aqui do nosso back-end usando o Delphi. Só que até aqui, beleza, parece que é tudo a mesma coisa do Firebase, só que vai começar a ficar interessante isso daqui. Por quê? Porque nota que aqui no Delphi eu tenho dois métodos aqui, o get e o post. Se você entende um pouco aqui de REST, você sabe que eu preciso também do método delete e do método put. Mas o que acontece? Aqui no Back4App a gente não vai precisar nem utilizar esses dois métodos aqui, porque tudo vai ser feito através de funções. A gente não vai ficar enviando esses dados cru assim para o nosso banco. A gente vai ter uma camada de segurança ali para tratar os dados. Que essa camada de segurança é o que? É o que vai fazer a ponte entre a nossa aplicação e o nosso back-end. Então, quem que vai ser essa ponte? Essa ponte vai ser o Cloud. O Cloud Functions aqui que tem no Parse, no Back4App. O Cloud Functions aqui é um ambiente onde fica executando os códigos, onde a gente pode escrever os nossos códigos em JavaScript aqui para fazer o acesso, para fazer as requisições do nosso servidor e enviar para a nossa aplicação. Então, ó, ele já tem alguns exemplos aqui, algumas coisinhas que a gente pode fazer. Eu vou fazer o quê? Eu vou deixar só esse exemplo aqui, ó. Vou deixar só esse exemplo aqui. Que é o quê? Esse exemplo é o quê? É uma função que chama hello. Essa função aqui eu posso passar para ela um parâmetro que seria sempre, que sempre vai ser um JSON. Então esse request aqui seria um JSON que eu estou enviando para ela. Posso estar enviando ou não. Como dentro dessa função aqui eu não estou usando request para nada, eu provavelmente não vou enviar nada. Então se eu vier aqui fazer um deploy nessa função, e vim aqui no nosso projeto Delphi e mudar aqui para função, para functions, escrever hello, quando eu fizer um send, ele vai lá e vai trazer para mim a mensagem que está lá na nossa função em JavaScript, lá no nosso Back4App. O que eu posso fazer? Aquele request lá que eu mencionei, pode ser os dados que eu vou estar enviando para minha função. Então aqui, ó, eu posso estar enviando um JSON aqui para essa função, onde esse JSON vai conter ali o nome do usuário que está acessando a minha aplicação. Então, eu posso fazer isso. Vou vir aqui, ó, eu enviaria um JSON dessa maneira se eu quisesse pegar o nome do usuário. Ia ter que ter o nome e nome do usuário. Aqui o nome do usuário é o Diego. Então, a minha função vai receber aqui o meu JSON. Como que eu acesso esse JSON aqui na minha função? Simples, venho aqui, vou fazer o quê? Meu request ponto params ponto nome. Dessa maneira eu consigo pegar o nome que eu passei ali para minha requisição, inclusive colocar ela junto aqui na mensagem. Então eu vou falar hello e o nome da pessoa que me enviou a requisição. Fazer o deploy aqui. Vou voltar aqui para o Delphi e quando eu fizer agora a requisição enviando o meu nome aqui, ali deu um errinho aqui, deixa eu ver o que eu fiz de errado ali. Eu entendi o que eu fiz de errado aqui. Eu não coloquei o sinal de mais para concatenar aqui o hello com parâmetros. Tá, mas eu sei que foi esse o problema. Quando acontecer algum problema aí que você não souber identificar olhando aqui,
Você pode vir aqui em Logs e ver o que ele está falando para você. Ó. Aqui ó, ele já está mostrando para mim que esse request aqui está com algum problema. E eu sei que eu não passei o maisinho ali. Então eu vou vir aqui e só vou adicionar o mais aqui para estar concatenando a minha função. Fazer o deploy. E agora, quando eu vier aqui, ele vai lá e vai retornar para mim o nome que eu estiver passando aqui como argumento aqui no meu JSON. Então, aqui no parse, aqui no Back4App, a gente vai ter essa disponibilidade de criar as nossas funções aqui, todos em JavaScript, para facilitar a nossa entrada e saída de dados aqui do nosso servidor.